Gente, o assunto da aula de hoje é de suma importância. Nós vamos falar sobre motores. O que são motores? Motores, gente, são máquinas que produzem energia mecânica a partir de um outro tipo de energia. Já que, segundo Lavoisier, na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então, o motor nada mais é do que uma máquina que produz energia mecânica a partir de outro tipo de energia. E nós temos dois tipos de motores que são importantes para a gente. O de combustão interna, que é o utilizado em aviação, e o outro de combustão externa. Vamos diferenciar um do outro. O que é combustão externa? Combustão externa, gente, são os motores a vapor, tipo da Maria Fumaça, que vocês já viram em filmes, dos barcos a vapor, aonde eu queimo o carvão, que vai me liberar uma energia, que eu vou aquecer uma água e essa água vai girar uma turbina pela sua expansão. Esse é o motor de combustão externa. Ou seja, o combustível ele é queimado externamente ao motor. E nós temos o de combustão interna. Combustão interna são os motores utilizados na aviação. O primeiro deles, o motor a pistão. O motor a pistão, gente, é um motor de combustão interna, onde o combustível é queimado no interior da câmara de combustão. Além do motor a pistão, eu tenho outro tipo de motor, que é o motor a reação. Mas no motor a reação, eu tenho alguns tipos de motor a reação. E nós temos um que é híbrido entre o motor a pistão e o motor a reação. Na realidade, ele é um motor a reação, porém, o empuxo dele é igual de um motor a pistão. É um motor turbohélice, certo? O motor turbohélice eu tenho uma turbina que, através de caixas de redução, ele vai transformar esse movimento para as hélices. O empuxo vai ser feito pelas hélices. Os motores a reação, gente, vocês vão estudar dentro do curso de PC. Aqui vocês só precisam saber genericamente sobre o funcionamento deles. Então nós temos o motor a pistão, o motor turbohélice e o motor a reação. O motor a reação, nós temos alguns tipos. Nós temos um motor que é chamado de jato puro, onde todo o ar que ele é captado, ele é queimado na câmara de combustão. E nós temos um outro que é o motor turbofan, onde a maior parte, 80%, do ar que é admitido passa por fora da câmara de combustão. Matéria de PC. Vocês só precisam saber que existem os três tipos. Motor a pistão, motor turbohélice, motor a reação, turbofan e o turbojato. Ok? Vamos falar então um pouquinho sobre as qualidades que um motor a reação, que um motor aeronáutico tem que ter. O primeiro deles é a eficiência térmica. E o que vem a ser a eficiência térmica? A eficiência térmica, gente, é a relação entre potência mecânica e a potência liberada. Ou seja, quanto é que eu produzo e quanto eu consigo transformar isso efetivamente em movimento. Olha só, a eficiência térmica de um motor aeronáutico gira em torno de 20 a 30%. Os elétricos chegam a 90%. Porém, os elétricos são muito pesados. Então, a eficiência térmica de um motor aeronáutico não é tão elevada. Porém, ele tem uma outra grandeza, que é a leveza. A leveza deles é enorme. E o que é leveza? É a relação entre massa e potência. Qual é o peso desse motor para liberar aquela quantidade X de potência? Como eu disse a vocês, a eficiência térmica de um motor elétrico ela é elevadíssima. Porém, a leveza é baixíssima, eles são muito pesados. Já o motor aeronáutico tem uma eficiência térmica não tão grande, porém, ele possui uma leveza, a grandeza leveza muito elevada. Por isso que eles são utilizados.
ok? Então, eficiência térmica e leveza. Vamos falar um pouquinho sobre a questão de inspeções. Gente, todo motor aeronáutico necessita passar por inspeções. E nós temos dois tipos de inspeção. Uma inspeção que é chamada inspeção periódica, que há intervalos regulares ditados pelo fabricante, são efetuadas trocas e manutenções desses motores. E nós temos uma revisão geral. A revisão geral é aonde eu tenho a desmontagem completa desse motor e posterior fechamento dele. Isso é chamado de TBO. O que é o TBO? É o Time Between Overhauls. Ou seja, isso é ditado pelo fabricante do motor. Sabe? Não existe essa, eu vou levar meu avião para revisão. Não, ele vai para revisão quando ele apresenta alguma falha, que aí é uma inspeção corretiva, ou dentro das inspeções periódicas. Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre economia. Vamos falar um pouquinho sobre como deve funcionar um motor aeronáutico. Nós temos alguns consumos. O primeiro consumo é chamado consumo horário. Esse é muito fácil. O que é consumo horário? Quantos litros eu gasto por hora? Diferente do carro que a gente fala, eu faço tantos quilômetros com 1 litro de combustível. O avião, a gente mede esse consumo horário através de quantos litros ou quantos galões se gasta por hora. Ok? Além disso, eu tenho um consumo chamado consumo específico. O que é o consumo específico? O consumo específico leva em consideração a potência do motor. Ou seja, eu naquela determinada RPM, eu vou ter um consumo horário de tanto. Porque se eu aumentar essa rotação por minuto, eu vou aumentar meu consumo horário. Se eu diminuir a rotação, eu vou diminuir o meu consumo horário. Consumo específico leva em consideração a potência. Ok? Gente, o motor aeronáutico é um motor de combustão interna, nós já falamos. E aonde que ocorre essa queima desse combustível para transformar essa reação, né, da queima do combustível em movimento? Ocorre dentro da câmara de combustão, dentro do cilindro. Nós vamos estudar um por um. Está aqui o funcionamento de um motor. Ele funciona assim, é um multicilíndrico. Nós temos, para cada movimento de sobe e desce do pistão, para cada rotação do eixo de manivela ali embaixo, eu tenho um ciclo. 4 tempos, 6 fases. É por isso que é chamado de motor 4 tempos. Vamos olhar um por um desses movimentos. Olha só. O primeiro movimento. Movimento de admissão. Está descendo o pistão, está admitindo o ar. No segundo tempo, o movimento do pistão é ascendente. Eu estou comprimindo essa mistura. No terceiro tempo, eu tenho a ignição, a combustão e a expansão, que leva esse cilindro para baixo. Depois eu tenho o quarto tempo, que é o tempo onde eu tenho o escapamento, a exaustão desses gases queimados. Então, gente, são 4 tempos: admissão, compressão, o tempo motor e o escapamento. Porém, eu tenho 6 fases. Por quê? Eu tenho a admissão, compressão, no tempo motor eu tenho ignição, combustão e expansão. E no quarto tempo eu tenho o escapamento. Beleza? Então, um ciclo, 4 tempos, 6 fases. Ok? Gente, esse é o motor 4 tempos, ciclo de Otto. Eu não conheço hoje em dia voando, e olha que eu não sou dos mais novinhos, eu não conheço mais voando nenhum motor a 2 tempos em avião. O único motor a 2 tempos que eu conheço em funcionamento é em moto. Mas eu não sei por que cargas d'água continua fazendo parte
da grade de ensinamento para vocês do PP, o motor a dois tempos. A ANAC assim faz, é assim, vamos fazer. Vamos falar do motor a dois tempos, embora, gente, eu não vejo razão nenhuma disso, porque não se usa mais motor a dois tempos em aviação há muitos anos. O motor a dois tempos, gente, ele funciona igual o motor a quatro tempos. Porém, ele não tem, ele não é tão complexo quanto o motor a quatro tempos. Eu tenho dois tempos só, o que sobe e o que desce. E dentro do primeiro movimento eu vou ter admissão, vou ter compressão. No terceiro tempo eu tenho, no movimento descendente, eu tenho a expansão, né, o tempo motor, e tenho o escapamento, tá? Tudo funciona somente em dois tempos, ok? Ah, mas então por que não se usa esse? Ele é muito mais simples e tal. Ele tem um problema muito maior de superaquecimento, de aquecimento, já que a lubrificação dele é muito mais complicada do que no motor a quatro tempos, tá? O que vocês precisam saber do motor a dois tempos? Só tem dois tempos, mas ele permanece tendo as 6 fases, ok? São as mesmas 6 fases. Eu tenho, no primeiro tempo, eu tenho 4 fases. Eu tenho admissão, compressão, ignição e combustão. No segundo tempo, eu tenho a expansão e o escapamento, né? Eu tenho o movimento descendente. No movimento descendente, que é o segundo tempo, eu tenho a expansão e o escape. No primeiro tempo, que é o tempo ascendente, eu tenho a admissão, compressão, a ignição e a combustão. Motor a 4 tempos. 4 tempos, 6 fases. Motor a 2 tempos. 2 tempos, 6 fases. Igual. Beleza? Gente, vamos estudar mais um pouquinho que o negócio está ficando gostoso. Quais são os componentes de um motor? Eu tenho vários componentes em um motor. O primeiro que nós vamos estudar é, olha só, no desenho aqui dá para vocês verem bacana, tanto a parte esquemática quanto do motor real. Nós vamos começando a estudar de cima para baixo. Primeiro que nós vamos estudar o cilindro. E o que é o cilindro? O cilindro, gente, é o responsável pelo suporte de determinadas peças, por exemplo, a vela, as válvulas, estão todas ali no cilindro. E o cilindro é composto por 2 partes, a cabeça do cilindro e o corpo do cilindro. No corpo do cilindro é onde eu tenho internamente o movimento do pistão. E eu tenho aletas no cilindro. Essas aletas servem para o resfriamento, o ar de impacto, o ar atmosférico que bate nesse cilindro faz com que ele resfrie. E na parte interna dele eu tenho a camisa do cilindro, que é responsável pelo movimento do pistão ali dentro. O pistão acaba sendo friccionado nessa camisa, ok? Vamos então estudar agora a cabeça do cilindro. Na cabeça do cilindro, como eu falei, são fixadas vários componentes do motor, como a vela de ignição, como as válvulas tanto de escapamento quanto de ignição. Beleza? Eu tenho alguns tipos de cilindro. Eu tenho o plano, que ele é reto. Eu tenho o cônico, onde o formato da câmara de combustão é cônica. E eu tenho o semicilíndrico. O semicilíndrico é o mais usual hoje em dia. Beleza? Vamos falar agora sobre o segundo componente muito importante, o pistão. O pistão, como vocês sabem, que eu já disse, ele se movimenta na parte interna do cilindro. Ele acaba se relacionando com a camisa do cilindro, ok? E como é que eu faço a vedação entre esse pistão e o cilindro? Através de anéis de segmento. Os anéis de segmento servem para vedar esse espaço que existe entre o pistão e a camisa do cilindro, ok? Anéis de segmento. E eu tenho 2 tipos de anéis de segmento. Um chamado anel de compressão
e o outro chamado anel raspador ou anel lubrificante. Na parte de baixo do cilindro, vocês estão vendo que o cilindro tem o pistão tem essas ranhuras. Nas ranhuras de baixo eu tenho os anéis de compressão, ou os anéis raspadores ou anel de lubrificação. E na parte superior eu tenho os anéis de compressão. É ele que vai fazer com que a câmara de combustão seja um ambiente fechado. Senão começa a soprar o motor. Quem já não ouviu falar, o motor está soprando. Está soprando porque o anel de segmento não está vedando, está passando ar por ali. Você perde rendimento, você perde eficiência nesse motor. Ok? Muito bem, gente. O pistão, então, ele fica para cima e para baixo. Aí eu tenho uma peça que vai ligar esse pistão ao eixo de manivela e vai transformar esse movimento vertical, ele vai levar esse movimento para um movimento circular. Qual é esse componente? É a biela. A biela, gente, está aqui, ó. A biela também tem várias partes. Eu tenho basicamente dois tipos de biela. Eu tenho uma biela em forma de H e eu tenho uma outra biela em forma de I. Tá? A biela é a responsável pelo movimento vertical do pistão em movimento circular no eixo de manivela. E o que é o eixo de manivela? Gente, o eixo de manivela é o movimento circular do motor. Esse movimento vertical do pistão, agora ele está transformado num movimento circular. É da mesma maneira que funciona num motor de carro comum. Beleza? E eu tenho os mancais, que são elementos de ligação entre a biela e o pistão, entre a biela e o eixo de manivelas. Na realidade, eles são como se fossem rolamentos, é chamado de casquilho ou mancal. Beleza? O eixo de manivela é uma peça bastante pesada e é ela que vai levar esse movimento circular lá na frente, lá para a hélice. Ok? Temos que falar sobre o cárter. O que é o cárter? O cárter, gente, é o reservatório de óleo. Quando a gente tira a vareta do carro para ver o nível de óleo, a gente está medindo o nível de óleo do cárter. Olha só, nós temos, então, o cárter, que é onde está depositado o óleo lubrificante, que vai fazer a lubrificação do motor. Normalmente de duas maneiras. Uma, que é a lubrificação forçada através de uma bomba de óleo, ou por salpique, aonde com o próprio movimento do motor, o movimento do eixo de manivela, essa coisa toda, vai bater nesse óleo e jogando esse óleo para todos os lados, fazendo com que tenha a lubrificação. E eu tenho a fixação do motor na estrutura do avião. Essa fixação é feita através do berço do motor. O berço do motor nada mais é do que uma estrutura metálica aonde é afixado o motor. E ele é afixado através de borrachas. Tem umas borrachas que servem para amortecer a vibração do motor. Essas borrachas chamam-se coxins. Então, os coxins servem para absorver as vibrações desse motor em funcionamento. Ok? Gente, todo mundo concorda que o motor tem que ser feito com material super resistente. E aí eu tenho dois processos para transformar, para aumentar a resistência desses materiais. E vocês precisam saber o nome das duas, tá? Uma chama-se cementação. E o que é a cementação? É a adição de carbono à liga que está sendo utilizada na fabricação do motor. E a outra é a nitretação, que é a adição de nitrogênio à liga. Então, cementação, cementação, carbono, C. Nitretação, N, nitrogênio, N, ok? Não tem como errar. Gente, nós falamos até agora de um único cilindro, mas é óbvio que nos motores nós temos multicilindros.
São vários cilindros trabalhando ao mesmo tempo. Nós temos dois tipos de motores multicilíndricos. Na realidade, nós temos só três. Nós temos os motores cilíndricos em linha, que é o mais utilizado. Nós temos os motores em V e nós temos os motores multicilíndricos radiais. Os motores multicilíndricos em linha, eles têm uma desvantagem. Os cilindros da frente refrigeram melhor do que os do fundo, porque eles recebem uma quantidade maior de ar. E nos motores radiais, nós temos uma característica, e essa é a pergunta: biela mestra. Falou em biela mestra, falou em motores radiais. Os motores radiais hoje basicamente são utilizados em algumas aeronaves agrícolas e nas aeronaves acrobáticas. Qual é a vantagem dos motores multicilíndricos radial? A vantagem deles é que todos os cilindros se refrigeram igualmente. Todos recebem a mesma quantidade de ar de impacto. Ok?